Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Eu fiz um vídeo recente aí desses falados aí, que eu não lembro qual dos dois, onde eu mencionei, né, que não tinha mais profetas, né, na época de Jesus. Falei que João Batista não foi profeta. E algumas pessoas vieram reclamar nos comentários. Teve até um rapaz que falou, parecido com Malafaia, né, tá precisando ler mais a Bíblia, viu? Porque eu falei que João Batista não foi profeta. Então vamos analisar direitinho, vamos ver se João Batista foi mesmo profeta ou não? Então vai lá, esse vídeo não vai ser muito comprido não. O ciclo dos profetas tinha um propósito específico, que era reconduzir o povo a seguir a Torá e abandonar os ídolos. Tá? Em qualquer livro dos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, você pode ver que eles estão combatendo a idolatria do povo na época e tentando fazer o povo voltar a seguir a Deus, o Eterno, a Torá. Basicamente essa era a missão dos profetas. Eles tinham visões, usavam de analogias, eles faziam ameaças. Olha, senão o rei da Babilônia vai vir contra vocês, e assim por diante. Basicamente isso, tá? Logo, após o cativeiro babilônico, surgem os últimos profetas. E esses mesmos últimos profetas, eles já advertiram que não haveriam mais profetas. Então, primeiro ponto, peraí. O povo volta da Babilônia, é um dos últimos profetas que surge na Bíblia, né? Um dos últimos, perdão. Ele já adverte através da palavra do próprio Deus que não vai ter mais profeta. Então, alguém está mentindo nessa história, se João Batista foi profeta. Vamos ler aqui, ó. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando pós a guerra dos Macabeus, tá, pessoal? Aliás, no período da Guerra dos Macabeus, tá? É disso que ele está falando, que Jerusalém ia habitar segura, né, no capítulo 12, e depois seria atacada de novo. Que tirarei da terra os nomes dos ídolos. E realmente sumiu. Na época do período romano, você já não tem mais ídolos ali em Israel, já tinha acabado aquele negócio da idolatria. E deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas. Aqui, amarelinho. Farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. Então, era isso que se alguém ainda ousasse profetizar, seria morto. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais vestirão de manto de pelos para mentirem. Então você vê, nem o vestuário seria usado mais porque seria mentira. Então tinha acabado já. E é curioso que essa mesma descrição aqui de manto de pelo é como o Novo Testamento fala de João Batista aqui, ó. Tanto Marcos, que é o mais antigo, quanto Mateus, ó. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro com redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Isso mostra também que o autor do Novo Testamento, né, eles tinham, como é que eu vou dizer, alguns equívocos com relação ao Velho Testamento, né, talvez até um desconhecimento da cultura da época. Mas o fato é que o profeta Zacarias já tinha falado, ó, ninguém mais vai colocar manto de pelo para mentir. Aí as pessoas podem argumentar assim: não, amadinho, mas isso aí é para o futuro, amadinho. Não é da época de Jesus que ele está falando, isso é para o futuro, quando Jesus voltar, os judeus aceitarem. Aí eu pergunto para você, o profeta determinou aqui quando que ia ser isso? Não. Então a partir do momento que ele lançou a profecia, ela começa a valer a partir daquele momento. Simples. Tá bom? A profecia de Zacarias se concretiza. Tanto que no período Seleucida, lá dos gregos, lá de Antíoco Epífane, os macabeus não encontram mais profetas. Olha o que diz aqui Macabeus. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Então vocês viram, ó, o livro de Macabeus afirma que tinham desaparecido os profetas, que nem o profeta Zacarias falou. Isso antes de Cristo. Tem também essa outra referência aqui em 1 Macabeus 45, 46, que diz assim: ó, e tomaram a excelente resolução de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróprio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito, que nunca apareceu. Por quê? Porque já nesse período os profetas tinham desaparecido. Então como que João Batista é profeta se já não tinha profeta já desde antes de Cristo? Tanto que na Guerra dos Macabeus não tem nenhum profeta para orientar eles. Como por exemplo, você vê lá, por exemplo, o rei Acás, vai lá, Isaías vai lá falar para ele: o Senhor te dará um sinal, né? Não se preocupa, vai te livrar da mão dos teus inimigos. Você pega outro período ali, por exemplo, Acabe, o profeta vai lá e fala para Acabe: não se preocupa, Acabe, o Senhor vai ajudar você, etc e tal. Agora, nesse período aqui dos gregos, já não tem mais profeta. Então, quem fez a guerra dos Macabeus foi Matitias e seus filhos, e sem orientação de nenhum profeta, porque eles já tinham desaparecido.
No período romano também não vemos mais a presença de profetas, como era comum você ver, por exemplo, nos livros do Velho Testamento. Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz sobre o Deus que derrotou Deus? Que eles encontram o profeta Elias no meio do caminho? Então naquela época era comum ter mais de um profeta até, ou alguns profetas, como Elias e Eliseu, por exemplo, que eram dois. Agora, no Novo Testamento você não vê menção. Vocês podem ver nos Evangelhos, você não vê profetas no Novo Testamento. Por que você não vê? Porque já não tinha mais profeta. Se você pegar os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou até o livro de Atos, as epístolas de Paulo, você vê que eles não encontram um profeta em momento nenhum. Eu, Paulo, estava andando por Jerusalém quando encontrei o profeta do Senhor, sei lá o nome dele, enfim. Não tem. Por quê? Porque já tinha acabado o período dos profetas. Apenas sacerdotes e pregadores. Você vê os fariseus, os saduceus, você vê as pessoas pregando, que nem, por exemplo, Simão de Pérea, etc e tal, mas você não vê profetas. Então, eles traçam até um olhar sobre alguns personagens que existiram, mesmo no primeiro século, e encontram com alguns, né, que nem aquele Simão lá que briga com Pedro, mas você não vê nenhum profeta, nem em Jerusalém e nem fora. O próprio João Batista afirma que não é profeta. Olha como é que fica, ó. Eu não tenho que estudar mais a Bíblia? Então vamos lá. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que ele é profeta? Vamos ver aqui, ó. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, o Messias. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? Ele falou: não, eu não sou Elias. És tu profeta? Aí ele respondeu: não, não sou profeta. Ué, então se as pessoas têm a Bíblia como um livro sagrado, acreditam na inspiração, ou até que foram testemunhas oculares que escreveram. Então o próprio João Batista afirma que não era um profeta, aí 2000 anos depois a pessoa que lê a Bíblia diz que é. Aí fica difícil, né, pessoal? O próprio Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então se é até João, quer dizer que não haveria mais profeta pós-João. Então se não haveria profetas pós-João, como é que João seria profeta? Falar que não eu sabia, nem aí, senhores. Alguém me explica? Não tem como, né, pessoal? Então isso aí não faz sentido. A única referência que temos é a afirmação de Jesus nesse mesmo contexto aqui, quando ele está falando de João Batista. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Aí Jesus fala assim: vos digo eu, e muito mais do que profeta. Então o que Jesus está falando? Que João Batista era um tipo de profeta, por essa resposta sim, mas que ele era muito mais do que um profeta. Que ele só tinha uma missão específica, coisa assim, dá a entender que é isso que ele está falando. Mas essa é a única referência que as pessoas podem usar nesse sentido. Porque todas as outras, o próprio João disse que não era profeta, e já tinha acabado os profetas bem antes de Cristo. Bom, e para finalizar, pessoal, eu quase esqueci dessas perguntas que eu ia fazer aqui. Se João Batista foi um profeta, como as pessoas dizem, só essas 3 perguntinhas aqui, ó. Qual profecia que João Batista fez? João Batista falou que Deus ia entregar Jerusalém na mão dos romanos, que ia ser destruída. Cadê? Tem algum registro disso? João ou alguém escreveu os seus oráculos, como nós temos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, algum discípulo de João escreveu as profecias dele? Porque nós não temos. Qual idolatria ele combateu? Qual exortação ele fez ou quais visões ele teve? Porque os profetas combatiam os cultos idolátricos, o que já não tinha mais na época de Jesus, faziam exortações, ameaças, sendo que na época de Jesus o povo já era ameaçado por uma nação estrangeira, né, que era Roma, e os profetas tinham visões. Qual visão que João Batista teve? Então não dá, né, pessoal? Fica difícil. Então analisem aí, tá? Tirem suas conclusões, como eu sempre falo. Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, tá? Que todo vídeo eu tenho que estar lembrando, né? Que as pessoas não dão muito like. Mas quem puder dar um like aí, que isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.